vamos à palavra de Deus, esse tempo de exposição bíblica. Eu gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia, por gentileza, em dois textos, Gênesis capítulo 3, do versículo 8 até o versículo 13, e Tiago capítulo 4, do versículo 6 até o versículo 10. Então, o primeiro texto é Gênesis, capítulo 3, de 8 a 13, está aqui. Se você está sem Bíblia, você pode visualizar aqui no telão. E é o primeiro texto que nós iremos ler nessa noite, que diz assim, eu vou ler na tradução corrigida e fiel, Almeida corrigida e fiel, que diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Um outro texto que eu quero trazer para vocês nessa noite é Tiago capítulo 4, versículo 6 até o versículo 10. Texto de Tiago já está sendo projetado. Antes, ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Amém. Amém. Querido Deus, dá-nos a Tua bênção, Deus, enquanto examinamos a Tua palavra. Fala aos nossos corações e edifica sobre o nosso casamento, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. É a oração que eu faço a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o tema proposto para essa noite é autossabotagem. Por que não conseguimos crescer em nossos relacionamentos? O porquê e o porquê como causa, qual a razão pela qual nós não conseguimos crescer em nossos relacionamentos. Autossabotagem é quando nós criamos obstáculos e empecilhos de forma consciente ou inconsciente e que nos atrapalham na hora de realizar tarefas ou conquistar objetivos. Isso é autossabotagem. Eu vou repetir. Isso aqui é segundo o site de psicologia Fala Freud. É quando criamos obstáculos, empecilhos, de forma consciente, você sabe que está fazendo, ou inconsciente, você não sabe que está fazendo. E esses obstáculos atrapalham na hora de realizar tarefas ou conquistar objetivos como casal nos relacionamentos. Amados, eu creio que há uma razão muito clara pela qual muitas vezes nós não crescemos em nossos relacionamentos, é essa autossabotagem, que quem sabe você já ouviu falar muito a respeito disso e não se atentou porque isto pode estar acontecendo dentro do teu próprio casamento, dentro dos teus relacionamentos, seja um relacionamento conjugal, seja um relacionamento de pais e filhos, seja um relacionamento entre amigos. Considerando aqui um pouco as exceções,
que existem exceções, via de regra, eu creio que nós somos os maiores responsáveis pelo nosso raquitismo relacional. Nós não crescemos em nossos relacionamentos porque nós nos autossabotamos. E nós precisamos ficar atentos, porque isso pode estar acontecendo dentro do teu casamento e dentro dos teus relacionamentos. Queridos, eu fiquei pensando muito, a respeito do que eu falaria para vocês nessa noite. E nesta noite eu não quero trazer aqui um sermão pesado para vocês, tipo, faça isso, faça aquilo. Eu não quero trazer esse tipo de palavra para vocês nessa noite. O que eu quero nessa noite é ter mais uma conversa sobre esse assunto com vocês, e que eu acho muito importante. E se eu não quero trazer um sermão, faça isso ou faça aquilo, embora eu tenha apresentado para vocês aí 2 textos, o pastor vai pregar muito nessa noite, misericórdia. Eu nem tão pouco eu quero trazer aqui para vocês uma receita, como se fosse uma receita de bolo para um casamento feliz. Eu não quero trazer isso para vocês. Eu sei que muitos livros têm sido escritos a respeito de relacionamentos, a respeito de casamentos. Por exemplo, é possível que você já ouviu a respeito de um livro 7 Passos para um Casamento Feliz. Eu inventei isso aqui, viu, gente? 12 chaves para um casamento dos sonhos. 40 dias para consertar o teu casamento. A gente vê livros a respeito de relacionamento conjugal, dos mais variados títulos. E geralmente é muito comum, principalmente livros americanos, 12 passos para isso, 7 passos para aquilo, chaves para não sei o quê, e por aí vai. E aí a gente pega toda essa literatura e a gente começa a digerir para quê? Para investir no casamento, para investir no relacionamento. Mas o pior, amados, é que muitas vezes a gente coloca tudo isso dentro do nosso casamento, ou tentamos colocar isso dentro do nosso casamento, e não deu certo para você. E nada pior do que lidar com a questão da frustração. Você vai pegar aquele livro e parece aquela receita de bolo, e você vai ter o casamento dos sonhos, você vai ser o casal mais feliz da terra, e de repente, você coloca aquilo em prática, você tenta viver aquilo, e não dá certo. É interessante essa coisa de receita. Outro dia eu gosto muito de frango xadrez, e embora eu seja baiano, mas eu gosto de comida chinesa. E frango xadrez eu gosto muito. E eu falei assim para as minhas crianças, eu vou fazer um frango xadrez para vocês. E aí onde eu fui, eu não sabia a receita, eu fui naquele site, Tudo Gostoso. Você conhece? Fica as dicas aí, se você quiser aprender um pouquinho a respeito de culinária. Eu gosto muito de culinária, eu gosto muito de cozinhar, mas tem coisas novas que eu não sei fazer, que eu gosto de comer e não sei fazer. Eu falei, eu vou fazer esse frango xadrez. E eu peguei a receita lá, bonitinha, aquela receita do frango xadrez, no site Tudo Gostoso. E aí eu caprichei, cortei o frango quadradinho, bonitinho, pimentão, tudo que tem direito lá, o frango xadrez, e fiz. Meus filhos já tinham jantado, minha esposa já tinha jantado, mas aí eu fiz questão de fazer, sabe, o espetinho com aquele palitinho de dente. Aí eu espetei o frango, espetei pimentão, que eles não comem essa coisa lá toda, e mostrei para a minha pequenininha, Mariana. Ela ficou assim. Daí coloquei na boca dela, ela comeu. Falei, gostoso, me dá mais. E aí eu fui dando para ela, ela já tinha jantado e começou a comer. Eu subi, fui até o meu filho, eu falei, come. O que é isso? Come, rapaz. E aí, ele comeu, ele falou, nossa, que ficou bom, hein? Deu certo a receita, e a gente fica feliz com isso. Mas é interessante que outra ocasião, eu nunca tinha feito berinjela, eu fui fazer minha primeira berinjela. E estava lá que você tinha que colocar
uma cabeça de alho picado. Eu fiquei pensando, alho é um negócio muito forte, eu acho que eles erraram a receita. E eu diminuí a receita, né? Em vez de colocar uma cabeça, coloquei 2 dentes de alho. Piquei, fiz aquela berinjela. Na hora que eu provei aquele negócio, estava alho puro. Eu dei até para uns amigos aqui de Boas Novas, para a Rosana, para a Elaine. Elas comeram, tá bom, pastor, tá bom. Mas não ficou bom. Amados, às vezes a gente pega receitas e dá certo, mas às vezes a gente pega receitas e não dá certo. E é tão ruim quando a gente pega essas receitas para colocar dentro do nosso casamento e a coisa não acontece. E uma das coisas ruins na vida é a frustração. Quando você começa a colecionar frustração, receitas que colocaram diante de você e que você procurou fazer como manda o figurino, mas a coisa não vai. A coisa não acontece, o casamento continua ruim, o relacionamento continua ruim. Então, nada mais frustrante, queridos, do que dietas sobre dietas e você não consegue perder peso. Nada mais frustrante do que você ficar colocando essas receitas dentro do teu relacionamento e a coisa não acontecer. Eu tenho algo para dizer para vocês aqui nessa noite. Queridos, quando nós nos casamos, Deus, Ele nos deu não somente um parceiro, uma parceira. Eu costumo dizer que quando nós nos casamos, Deus nos deu um espelho. Quando nós nos casamos, Deus nos deu um espelho. E por que Deus, Ele nos deu um espelho? Ele nos deu um espelho para nós nos percebermos. É por isso que o teu cônjuge, ele funciona como um espelho na tua vida. Deus, Ele fez isso e Ele faz isso, amados, para nos mostrar, para mostrar para mim, para mostrar para você, que nós não nos bastamos, que nós precisamos descobrir coisas em nós. E sabe o que é interessante? É que um dia, esse espelho, vocês se lembram daquela história? Espelho, espelho meu. Tem alguém mais belo do que eu? Essa história é conhecida. Certamente você conhece essa história. E é interessante que o relacionamento, quando começa, é exatamente isso. Aquele momento de paixão intensa dentro do relacionamento, você não vê defeitos no outro. Você não consegue perceber as dificuldades que você tem como ser humano. Você não consegue ver isso. Por quê? Porque existe uma paixão envolvendo o relacionamento. Mas à medida que a gente vai caminhando juntos, à medida que a gente vai olhando no espelho, de repente, um belo dia, quando você pergunta, espelho, espelho meu, existe alguém mais inteligente, mais belo, mais atraente, mais legal do que eu? O espelho vai dizer para você, tem. E o tem, quando o espelho diz tem, o espelho não está falando que é uma outra pessoa. O espelho nada mais, nada menos, está dizendo que nós temos dificuldades. Aquelas dificuldades naquele momento em que nós vamos discutir o relacionamento. Aquelas dificuldades que foram sublimadas pela paixão, amados, e que agora começa a ser descoberta pelo tempo. E o tempo, é interessante, tem uma poesia do padre Antônio Vieira, muito legal, que chama O Amor e o Tempo. E essa poesia, o padre Antônio Vieira vai falar desse desgaste e dessas descobertas a respeito do outro. E é interessante que no relacionamento é isso, quando começam as crises, quando começam as dificuldades, ali começam os sinais, a gente começa a se ver no outro, a gente começa a ver quem de fato nós somos,
a gente começa a ver que existem problemas em nós, existem dificuldades em nós e que precisam ser corrigidas. E que não basta você colocar uma receita de casamento em prática se você continua vivendo com essas dificuldades e não consegue se perceber. E quando o pastor fala de perceber essas dificuldades devem ser percebidas dentro de um diálogo sensato. Não é naqueles momentos onde os ânimos estão acirrados. Porque quando os ânimos estão acirrados dentro de um relacionamento, a gente fala coisa que não é verdade a respeito do outro. É verdade ou não é verdade? Quando a gente fica nervoso, quando a gente fica agitado, a gente é ingrato, a gente se torna pessoas injustas. Mas quando a gente tem uma conversa sensata, a famosa DR, que os homens fogem, né? Num clima tranquilo, num clima agradável, falando a respeito da dificuldade que um está sentindo com o outro. E aí é que o espelho começa a falar, gente. E aí, o que muitas vezes a gente faz com esse espelho? A gente quer quebrar, né? A gente quer quebrar o espelho, a gente quer abandonar o espelho. Tem muita gente fazendo isso. Quando o espelho começa a falar, quando o espelho começa a revelar as minhas dificuldades, as minhas mazelas, eu acho que está na hora de acabar esse casamento, eu acho que está na hora de me desfazer desse espelho. E aí o que acontece com a gente? A gente continua as mesmas pessoas, com as mesmas dificuldades, com os mesmos problemas. E muitos vão para um segundo relacionamento com essas mesmas dificuldades. É isso que eu chamo de autossabotagem. Nós conspiramos contra nós. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando surgem os problemas, as crises dentro de um casamento, é para a gente se perceber e a gente perceber que existe algo que não está legal e que precisa ser tratado, que precisa ser examinado. Mas a gente se auto-sabota, a gente não recebe, a gente recebe com muitas dificuldades críticas. É verdade ou não é verdade? A gente tem orgulho na alma, orgulho no coração, a gente não quer se expor, a gente fica bravo, a gente arruma argumentos, e é exatamente isso que está acontecendo aqui no Éden, gente. É exatamente isso que está acontecendo nesse relacionamento aqui de Adão e Eva. Nós precisamos perceber que, via de regra, o problema não está no outro. Necessariamente o problema não está no outro, o problema está em nós. Nós precisamos, amados, perceber que não crescemos, não por causa do outro. Conhece gente assim? Que fala que a vida não dá certo por causa do outro, o negócio não dá certo por causa do governo, é por causa do irmão, é por causa da família, é por causa do pastor, a coisa não vai, a coisa não flui. São pessoas que estão se auto-sabotando, tendo um espelho à frente para se perceber e perceber as dificuldades que essa pessoa tem e acatar com humildade essa fala, esse direcionamento e se permitir ser tratado por Deus. E é por essa razão que nós não crescemos. É por essa razão que nós não crescemos dentro dos nossos relacionamentos. As crises, na verdade, são oportunidades claras para a gente se perceber e parar um pouquinho e ver, opa, peraí, eu preciso estar atento um pouquinho mais a essa fala, e eu preciso trabalhar nessa direção, porque se você não fizer isso, você vai estar se auto-sabotando. Naqueles momentos de discussão que nós falamos um para o outro, quantas pessoas falam umas para as outras isso? Olha, eu não consigo ser feliz por causa de você. O casamento, sabe, eu não consigo essa satisfação, esse prazer, essa alegria, é por causa de você. E a gente está se identificando claramente com Adão e Eva. Adão, o que você fez? Eu não fiz nada. Foi a mulher que tu me deste ainda. Olha só,
Adão, ele joga a responsabilidade sobre Deus e sobre a mulher. O pastor Cláudio Duarte até brinca, né? Falando que o pessoal hoje tem mania de falar, vou orar e pedir uma mulher para Deus. E aí ele brinca dizendo que Deus não vai arrumar mulher para ninguém, porque a primeira mulher que Deus arrumou, deu problema para Deus. Foi a mulher que tu me arrumou. E ele faz essa brincadeira. Mas sabe o que é interessante? Adão, ele não assume as suas responsabilidades. E muitas vezes, amados, a gente está assim dentro de um relacionamento, sempre culpando o outro. A culpa é do outro. Quantas vezes a gente atende casais aqui em nossa igreja e a coisa começa assim, porque ele, porque ele, porque ele. Porque ela, porque ela, porque ela. Espera aí, gente. A gente vai viver a vida toda se auto-sabotando. Vamos nos perceber diante das crises, ver o que está acontecendo, o que está de errado comigo, para eu poder me permitir ser trabalhado por Deus, para que esse casamento, de fato, ele dê certo. Para que esse casamento glorifique a Deus. Porque enquanto a gente estiver orgulhoso, com o coração orgulhoso, se auto-sabotando, a gente não vai crescer. A gente vai continuar meninos e meninas dentro de um casamento de adultos. E aí não adianta fazer campanha, 7 semanas de jejum e oração, porque a gente vai continuar se auto-sabotando. Amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho um provérbio que diz assim: quem não se permite ser ferido, não permite ser curado. Quem não se permite ser ferido, não se permite ser curado. A pessoa que não se permite ser ferida, o que é ser ferido? O que o pastor está dizendo com isso? Ser apontado as dificuldades que existem na minha vida, na minha formação como homem, no meu caráter, na minha pessoa. E quando eu deixo Deus fazer essa leitura através do outro, e a gente está falando aqui de um relacionamento com bom senso, gente. Quando isso acontece e a gente se permite, né, ali a gente experimenta a cura, ali a gente experimenta um bálsamo, ali a gente experimenta crescimento, porque Deus, ele não vai trabalhar num coração fechado, Deus não vai trabalhar num coração orgulhoso, Deus não vai trabalhar. Jesus, quando fala isso, que eu estou à porta e bato, ele está falando, não é para incrédulos, não é para ímpios. Eu sei que alguns pastores usam esse texto para evangelizar, mas esse texto, ele está falando para a igreja. E quem sabe, Jesus está batendo a porta do teu coração, marido, do teu coração, mulher, e dizendo, olha, deixa eu entrar, existem problemas, existem dificuldades, e que eu estou mostrando através do outro, o espelho que eu te dei quando você casou. Mas você continua orgulhoso, você continua com o coração altivo, e dessa maneira, eu não vou trabalhar. E aí o que acontece com a gente? A gente vai se auto-sabotando o tempo todo, e não existe melhoras, não existe crescimento, e a gente continua culpando o outro, a gente continua culpando o mundo, e a gente continua culpando o diabo. Porque é esse o pano de fundo aqui, nesse relacionamento entre Adão e Eva. Foi a mulher que o Senhor me deu. Mulher, o que você fez? Foi o diabo, foi a serpente. Sabe o que é interessante? Eu gosto muito do C.S. Lewis, quando ele chama, né, filhos de Adão e filhos de Eva. Gente, a gente age do mesmo jeito. Aqui está um casal, no princípio de todas as coisas, se auto-sabotando, não permitindo serem tratados por Deus, e Deus está fazendo isso o tempo todo em nossos relacionamentos conjugais. Tem uma coisa que sempre acontece, pelo menos nos primeiros momentos do casamento, é a questão da toalha molhada, né? A toalha molhada esquecida sobre a cama, né? Essa é antiga, né, pastor? Mas deixa eu pegar a toalha molhada e tomar isso como exemplo para as nossas vidas.
A toalha molhada, amados, esquecida em cima da cama, revela o quê? Revela relaxo, pastor, desse homem. Revela esquecimento desse homem. É a primeira coisa. O problema é ele. A toalha molhada, o problema é ele. E eu vou pegar essa toalha molhada e eu vou dar nele. Mas essa toalha molhada, sabe o que essa toalha molhada revela? Essa toalha molhada pode revelar ira no teu coração. Revela problema que você tem, e não necessariamente o problema da toalha molhada. Vocês estão me entendendo aqui? Percebe como a gente vai se auto-sabotando o tempo todo e não permite ser curado? Em vez de pegar aquela situação da toalha molhada e ser uma oportunidade para a gente ser tratado por Deus, a gente foge, a gente culpa o outro, a gente fala que o problema é do outro. A toalha molhada pode demonstrar que existe uma alma cheia de impaciência para com o outro. A toalha molhada, por exemplo, pode revelar ansiedade no coração do outro ou da outra, que pode ser o contrário, se bem que é muito difícil uma mulher esquecer uma toalha molhada sobre uma cama. Eu nunca vi. Mas a toalha molhada sobre a cama pode revelar no coração do outro a intolerância. A toalha molhada no coração do outro pode revelar um legalismo. Uma relação não necessariamente de amor, de misericórdia, de compaixão, mas de legalismo. A coisa tem que funcionar dessa maneira. A toalha molhada pode revelar desgraça num ambiente, numa instituição que deveria ser revestida de graça. Consegue perceber o quanto algo que acontece na vida do outro revela todas as mazelas que estão na minha alma e no meu coração, e enquanto eu estiver dizendo o problema é do outro, eu não consigo ser curado. Está difícil entender, gente, o que eu quero transmitir para vocês nessa noite? Amém. E a toalha molhada, de repente, revela um trauma. E que você precisa ser curado desse trauma. Você foi traumatizado por cobranças que você teve por conta da toalha molhada que você sempre deixou sobre a cama. Vocês conseguem perceber isso? E aí, a gente quer crescer, mas como a gente cresce, gente? É igual a questão, né? Vamos citar a questão de igreja. Eu estou indo para o final, amados. Não vou demorar, não. Estou indo para o final. A questão de igreja, por exemplo. Quantas pessoas, amados, estão mudando o tempo todo de igreja? E a igreja funcionando como um espelho para essas pessoas. Quer dizer, o pecado do outro, Deus usa para trabalhar a minha vida. Por isso que a Bíblia diz que ferro afia ferro. Então, estar longe do outro, apesar das falhas do outro, não vai resolver nem o problema do outro e nem o problema que está no meu coração. Na verdade, Deus vai usar as dificuldades do outro, as mazelas do cônjuge, para tratar tanto ele quanto o meu coração. Consegue perceber isso dentro do teu relacionamento? Pois isso é uma grande verdade. Irmãos, nós precisamos crescer em nosso casamento, nós precisamos parar de nos sabotar em nossos relacionamentos. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus nos ensina que deve ser dessa forma. Tiago capítulo 4, versículos 6 a 10, diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós, alimpais as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações, senti as vossas misérias, e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. E o versículo 10 diz, humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará.
Sabe por que a gente não cresce? Porque quando é apontado os nossos defeitos, seja dentro dos nossos lares, seja nos nossos relacionamentos com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com os nossos amigos, com os nossos irmãos em Cristo, a gente se exalta, a gente se auto-sabota, a gente não se humilha. A gente permanece com o coração fechado e orgulhoso e a gente não experimenta restauração nem crescimento. Irmãos, nós precisamos nos desarmar e humilhar. Não é a maneira como as pessoas pensam. Tem um homem na televisão, um pastor, apóstolo, sei lá, e que ele veste um pano de saco, como se fosse alguém que estivesse numa atitude de humildade. Mas tem um relógio de uma marca famosa no pulso. Isso não é humildade. Humildade também, amados, não é sair daí e orando, Senhor, eu sou um miserável, eu não sou isso, não é isso. A gente precisa, de uma vez por todas, entender o que é humildade. Irmãos, se humilhar nada mais é do que reconhecermos os nossos pecados. Sabe, reconhecermos que nós somos duas pessoas pecadoras dentro de um relacionamento. E que nós temos defeitos. A palavra de Deus diz assim, que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Diariamente existe um Deus tentando trabalhar em nossas vidas, nos nossos corações, nos nossos defeitos, nos nossos vícios. E aí a gente precisa reconhecer, puxa vida, eu tenho falhado com ela, eu tenho pecado contra ela, eu tenho pecado contra ele. Realmente eu tenho sido, omisso às minhas responsabilidades. Isso é que se humilhar, se humilhar. É reconhecer as suas fraquezas, reconhecer as suas falhas, as suas deficiências. Se humilhar é, naquele momento, se desarmar. Mas a gente logo empunha a espada e a gente quer brigar naquele momento, onde o espelho está revelando as nossas mazelas. É verdade ou não é verdade? E vice-versa, tanto o homem quanto a mulher. Se humilhar, amados, é romper com o orgulho. Se humilhar é a postura que Adão deveria ter e que Eva deveria ter. Não culpar o outro, mas assumir os seus pecados e dizer, Senhor, eu pequei. Senhor, eu tenho pecado. Senhor, eu tenho falhado nessa área. Eu tenho falhado no cuidado com ela. Senhor, eu tenho falhado no respeito com ele. Senhor, eu tenho fracassado no compromisso que eu assumi dentro desse relacionamento. E aí, amados, quando isso acontece em nossas vidas, a gente para de se sabotar. E a gente experimenta cura. Porque é exatamente isso que Tiago está falando. Tiago está falando que Deus resiste aos soberbos, e resiste. O que é que acontece com Adão e Eva? Foi a mulher que o Senhor me deu. Foi a serpente. E Deus expulsa aquele casal da sua presença. Deus resiste aos soberbos, mas a palavra dele diz que ele dá graça aos humildes. A razão pela qual, amados, e eu tenho certeza absoluta, que nós não temos crescido em nossos relacionamentos, sejam relacionamentos conjugais, familiares, relacionamentos como irmãos numa comunidade como essa, é porque a gente continua se auto-sabotando. A gente continua com o nosso orgulho inflado. E a gente não permite ser tratado por Deus. Irmãos, quão bonito é quando a gente reconhece. Quando o outro fala, olha, você tem falhado nesta e nesta área. E você reconhece e você começa a trabalhar. Tiago diz que você deve se achegar a Deus.
Irmãos, a palavra de Deus diz assim que sem Cristo nada nós podemos fazer. Às vezes a gente é tão orgulhoso, mas tão orgulhoso, que a gente acha que vai vencer aquelas dificuldades sem Deus. A gente dá uma aberturazinha assim para ser trabalhado, mas ao mesmo tempo a gente não depende de Deus. E a gente precisa se achegar a Deus e dizer para Deus assim: Deus, tem misericórdia de mim. As coisas não andam boas aqui em casa e eu tenho culpa nisso. Irmãos, nós precisamos ter essa postura, senão a gente vai continuar tendo dificuldades no nosso casamento, no nosso relacionamento, e não serão 7 passos para um casamento feliz, 12 passos para um casamento dos sonhos, ou 40 dias para consertar o seu casamento, que vai dar jeito nesse relacionamento. Sabe, chegou um tempo que a gente tem que parar com isso. A gente tem que ter humildade. A palavra de Deus diz assim: olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo, foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Sabe por que a gente continua lá embaixo, anões, em nossos relacionamentos? A gente não cresce, é porque a gente não se humilha. E quando a gente se humilha diante de Deus, reconhecendo o nosso pecado e lançando a nossa dependência em Deus, aí está o segredo para nós crescermos em nossos relacionamentos. Que Deus te abençoe. Que Deus possa tocar no teu coração numa noite como essa, de uma maneira que só Ele sabe tocar. Que você possa deixar todo o seu orgulho de lado. Que você possa parar de dizer que você não é feliz, que você não prospera, que você não cresce por causa do outro. Para com isso. Isso não resolveu nada, absolutamente nada no Éden. E não vai resolver nesse tempo, dentro do teu casamento e dentro dos teus relacionamentos. Humilhe-se, e eu tenho certeza absoluta que você vai crescer no teu relacionamento, para a glória de Deus.